Olá, alunos! Na aula de hoje nós vamos continuar falando sobre texto argumentativo, só que nós vamos prestar atenção em uma coisa específica, que é como é que as partes do texto relacionam-se entre si. Então, os elementos de coesão, como é que você passa de um parágrafo para o outro. E aqui nós temos um texto chamado Tecnologia parece alterar caráter de amizades juvenis, que já é um texto antigo, tá? Ele é de 2010, então vão aparecer algumas coisas aqui que vocês vão olhar e falar, nossa, isso nem existe mais. Mas relevem, porque o objetivo é ver a argumentação dela e o uso dos pronomes, ligando coesão do texto, né, relacionando uma parte do texto com a outra. Então, dá para relevar isso. E aí ela tem dois parágrafos de introdução, que são esses dois que nós estamos vendo aqui. Então vamos ver como é que ela apresenta o tema. Ela fala assim: antigamente, as crianças conversavam fisicamente com seus amigos. Aquelas horas passadas no telefone da família ou na companhia de amigos do bairro desapareceram muito tempo atrás. Hoje, porém, até mesmo trocar ideias por celular ou e-mail está ultrapassado. Para os adolescentes e pré-adolescentes atuais, a amizade parece se desenrolar cada vez mais por meio de mini-textos, SMS ou nos fóruns muito públicos de Facebook ou MySpace. Boa parte das preocupações com esse uso da tecnologia tem sido voltada até agora às suas implicações no desenvolvimento intelectual das crianças. Mas especialistas começam a estudar um fenômeno profundo, a possibilidade de a tecnologia estar mudando a própria natureza da amizade das crianças. Então, o que ela fez, né? No primeiro parágrafo, ela faz uma comparação no tempo. Então, ela compara os dias atuais com o passado. Aí os dias atuais em 2010, né, em que existia SMS e MySpace. Hoje tem outras coisas que já substituíram, mas a ideia continua a mesma. Antes as pessoas se falavam de formas muito diferentes do que hoje. E isso é uma apresentação, mas o posicionamento dela aparece no segundo parágrafo, porque ela fala, olha, tem muita preocupação relacionada com o desenvolvimento intelectual das crianças, com esse uso da tecnologia. Percebam o pronome esse aí. Esse é para retomar o primeiro parágrafo. Ela não fala de novo das ideias do primeiro parágrafo, ela usa o indicativo esse, que significa que ela está retomando uma ideia sem ter que repetir. Esse é um elemento de coesão, né? Essa palavra esse, uso da tecnologia, indica que ela já tratou disso e não vai repetir. É importante usar esse tipo de palavra. Mas ela fala, o problema não é de desenvolvimento intelectual somente. Tem outro que agora as pessoas estão começando a estudar, que é o fato de que a tecnologia pode mudar inclusive a natureza da amizade das crianças. E esse é um fator que precisa de atenção também, né? Então ela vai desenvolver nessa linha sobre a relação da amizade das crianças. E aqui ela começa com a argumentação, e quando nós vamos argumentar, não é só usar os elementos para se referir a coisas anteriores. Mas toda vez que você retoma algo anterior, você tem que acrescentar novas informações e ampliando as ideias. Isso nós chamamos de progressão. Então, nós vamos ver em cada um desses parágrafos a progressão de algo que ela já apresentou lá na introdução. Ela começa então falando: de modo geral, os temores suscitados pelo cyberbullying e o sexting, troca de mensagens com textos e imagens de teor sexual, têm ocupado o primeiro plano, deixando em segundo plano um olhar sobre coisas realmente nuançadas, como a maneira como a tecnologia está afetando o caráter de proximidade da amizade, disse Jeffrey G. Parker, professor associado de psicologia na Universidade do Alabama, que estuda as amizades infantis desde a década de 1980. Estamos apenas começando a analisar essas modificações sutis. Então, notem, né, que ela traz a voz de autoridade entre aspas. Então, ela cita diretamente alguém que tem uma bagagem para falar sobre isso, né? Ele é uma pessoa que estuda sobre isso. E o que ela está retomando aqui? A preocupação a respeito desse assunto, né? Porque quando ele fala sobre isso, que está em segundo plano esse problema e que eles estão apenas começando a analisar isso, mostra que, de fato, precisa de atenção para isso. E aí no quarto parágrafo, né, que é o segundo de argumentação, ela continua. A dúvida é se todo esse envio de mensagens e a participação em redes sociais online permite aos adolescentes e crianças ficar mais em contato com seus amigos e lhe dar mais apoio,
ou se a qualidade de suas interações está sendo prejudicada pela ausência de intimidade e da troca emocional dadas pelo tempo passado fisicamente juntos. Então, o que ela faz aqui? Ela levanta uma preocupação sobre o quê? Sobre a qualidade da interação. Ela não nega que as pessoas continuam passando o tempo juntas, né? Que estão sempre em contato pelas redes sociais, mas ela não sabe se é a mesma coisa. Se existe uma troca de intimidade e emotividade sem estar fisicamente presente. Então, essa é a preocupação dela, que ela também já tinha colocado de forma vaga na introdução, mas aqui ela amplia e explica melhor. Aí ela continua, né? Ainda é muito cedo para saber a resposta. Escrevendo no periódico The Future of Children, Kaveri Subramanian e Patricia M. Greenfield, psicólogos, observaram: evidências qualitativas iniciais indicam que a facilidade das comunicações eletrônicas pode estar fazendo os teens terem menos interesse em comunicação cara a cara com seus amigos. São necessárias mais pesquisas para avaliar até que ponto esse fenômeno está presente e quais seus efeitos sobre a qualidade emocional de um relacionamento. Então, nesse parágrafo, ela basicamente traz mais voz de autoridade, né, de outras pesquisas, e essas pesquisas apontam justamente que não tem ainda uma resposta sobre a qualidade dessas interações. Então, tudo o que tem até agora é uma grande dúvida. Precisa de mais para poder avaliar quais os impactos sobre essas relações de agora. E notem que ela abre esse parágrafo com a expressão ainda é muito cedo para saber a resposta. E isso faz relação com o que ela tinha dito antes sobre as relações dos jovens nas redes sociais. Então, ela usa isso para relacionar com o parágrafo anterior. Só que note que o próximo parágrafo de argumentação começa com um mas. E esse mas se relaciona com esta frase justamente para contrapor. Então, embora seja cedo para saber a resposta, tem algo que ela vai colocar de contraposição aí, que é o fato de que é importante mesmo assim. Então, ela vai opor essa ideia de que é cedo porque é importante. Então, não importa que seja cedo para saber, porque é importante. E aí ela continua esse outro parágrafo, né? Mas a questão é importante. Acreditam estudiosos porque as amizades infantis estreitas ajudam as crianças a ganhar a confiança em pessoas de fora de seu círculo familiar e a deitar as bases para relacionamentos adultos saudáveis. Não podemos deixar que os relacionamentos bons e estreitos desapareçam. Eles são essenciais para permitir que as crianças brinquem com suas emoções, expressem suas emoções. Todas as funções de apoio que acompanham os relacionamentos adultos, disse Parker. Então, ela de novo traz a voz da especialista para explicar o motivo da preocupação dela, né? Que se relacionar com pessoas de fora, né, da sua família, por exemplo, que você está sempre convivendo, é importante para desenvolver as emoções, para desenvolver a confiança. Então, isso precisa sim ser estudado, porque pode ter um impacto muito significativo na vida das pessoas. E aí, esses dois são os últimos parágrafos de argumentação dela, que ela continua. O que vem muitos profissionais que trabalham com crianças são intercâmbios mais superficiais e mais públicos que no passado. Um dos receios é que as crianças e os adolescentes de hoje possam estar deixando de viver experiências que ajudam a desenvolver empatia, compreender nuances emocionais e interpretar indicações como as expressões faciais e a linguagem corporal. Com as obsessões tecnológicas das crianças começando em idade cada vez mais precoce, é possível que seus cérebros acabem sofrendo modificações e que essas habilidades se enfraqueçam mais, pensam alguns pesquisadores. Então, o que ela faz nesse parágrafo? Ela mostra a avaliação negativa que é feita por alguns profissionais que trabalham com crianças. Então, as preocupações relacionadas, por exemplo, a não viver experiências que ajudem a desenvolver empatia, compreender as nuances emocionais e interpretar coisas que você só consegue fazer fisicamente, né? Expressões faciais, linguagem corporal. Mesmo hoje que você veja vídeo das pessoas, você vê uma parte delas e não elas completas, né? Então, você não consegue avaliar linguagem corporal tão bem quanto faria no presencial. E aí, o último parágrafo de argumentação vai ter, na verdade, uma contra-argumentação por outros profissionais, né? Porque ela começa com mas. Então, de novo, esse mas fazendo uma relação com o parágrafo anterior, mostrando que, ó, alguns falam isso, outros falam diferente. Então, o que esses outros falam?
Mas outros estudiosos da amizade argumentam que a tecnologia está aproximando as crianças mais do que nunca. Elizabeth Hartley Brewer, autora do livro Make Friends: A Guide to Understanding and Nurturing Your Child's Friendships, acredita que a tecnologia permite a adolescentes e crianças ficar conectado com seus amigos 24 horas por dia. Então ela aponta que, de acordo com esta autora, a tecnologia, na verdade, aproxima mais, porque deixa as crianças conectadas a seus amigos o tempo todo. Então, existe aí uma divergência entre os profissionais. Alguns apontam problemas, outros apontam vantagens. E aqui nós temos a conclusão do texto, né, o final dele, e normalmente a conclusão vai fazer uma retomada daquela ideia que foi apresentada lá na introdução e amarrar tudo. Ela faz isso, ela ainda acrescenta um exemplo. Então, ela fala assim: para algumas crianças ou adolescentes, a tecnologia é um instrumento que facilita uma vida social ativa. Hannah Cleott, 15, diz que usa o SMS para fazer planos e para transmitir coisas que acha engraçadas ou interessantes, mas também usa para saber como estão suas amigas que podem estar chateadas com alguma coisa. E nesses casos, procura conversar realmente com elas. Mas acho que a nova forma de conversar com uma pessoa é o bate-papo por vídeo, no qual você realmente vê a outra pessoa, disse. Já dei telefonemas, mas telefonar é considerado antiquado. Então, quando ela faz esse exemplo, né, ela está falando que a tecnologia pode estar mudando a própria natureza das amizades, que era a tese dela e a preocupação dela, e esse exemplo ajuda a tornar mais consistente esse ponto de vista, porque ele mostra como isso ocorre, né? Então, muda porque ela manda as coisas engraçadas, mas na hora que ela precisa realmente conversar com as pessoas, ela percebe que não é o suficiente. Então, ela precisa ver outra pessoa. Ainda que a tecnologia esteja tentando dar conta disso, naquele momento era 2010, né? Então, chamadas por vídeo eram uma novidade, agora já é comum, agora já acontece com mais frequência, mas ainda assim não é o mesmo do que estar junto com outra pessoa. Agora vamos comparar com esse outro texto que foi feito para um aluno, para um vestibular de uma universidade de Minas, e pensar nessa questão de progressão, de ideias sendo desenvolvidas, de estrutura de um texto de opinião, que nem nós observamos na aula anterior e no começo dessa. Então, esse é o texto do aluno, A Sociedade em Desarmonia, ele está inteiro aqui, tá? Ele segue a estrutura de um texto argumentativo. Ele tem introdução, ele tem argumentação, ele tem conclusão, ele tem o mínimo de linhas, ele não é anulado por nenhum vestibular. Então vamos ver como é que ele desenvolve esse tema. Ele fala assim: a cada dia que passa, a violência social aumenta. A sociedade não consegue viver em harmonia. O que acontece com as pessoas é que elas não conseguem chegar a um resultado comum. A agressão, tanto física como moral, é mais uma rotina dos nossos dias. As constantes guerras são imagens de total falta de conscientização com a vida do próximo. A desarmonia entre os povos acarretará consequências trágicas sem qualquer benefício. As pessoas são egoístas, só pensam em si mesmas, não se preocupam com o seu semelhante. No mundo de hoje, há poucas pessoas que lutam por dias melhores. Sendo assim, a tendência é um aumento da violência com resultados irreparáveis. As pessoas se afastam umas das outras a cada momento. Vivem assim em plena desarmonia. Percebam, né? Esse aluno desenvolveu o tema e desenvolveu de forma coerente. Tem relação uma coisa com a outra. Só que, em termos de progressão, ela é muito falha, né? Vamos olhar parágrafo por parágrafo e entender o que eu quis dizer com isso. Nesse primeiro parágrafo, ele faz duas afirmações. A primeira é de que a violência social aumenta e a segunda é que a sociedade vive em desarmonia. Então, ele precisa desenvolver essas duas ideias na argumentação. No segundo parágrafo, ele desenvolve a primeira. Ele fala que a violência aumenta. Só que ele só traz informações conhecidas. Ele não explica nada sobre isso, né? Não tem nenhuma relação de razão por que isso acontece. Ele fala a violência constante, as pessoas não têm consciência, mas não tem nenhuma explicação mais profunda sobre isso. Aí, no terceiro parágrafo, ele vai falar sobre a segunda ideia que ele apresenta na introdução, né? Que a sociedade vive em desarmonia. Só que também não apresenta razão para isso
Ele não fala de consequências também provocadas por essa desarmonia, e pior, né? É um parágrafo muito redundante, ele é repetitivo, porque ele tem 3 orações que significam exatamente a mesma coisa. Ele fala: as pessoas são egoístas, só pensam em si mesmas. Ok. Não se preocupam com o seu semelhante. Ok. São 3 coisas iguais. Elas serem egoístas, só pensar em si mesma, não se preocupar com os outros. É só repetição para encher linha. Não tem nada de novo sendo acrescentado. E aí, quando nós vamos para a conclusão, nós só temos repetição sem nada novo também. Então, todos os parágrafos afirmam a mesma coisa, que a sociedade atual tem uma violência e desarmonia, que as pessoas são egoístas. Todos eles falam isso de formas diferentes. O que significa que esse texto não tem informatividade. Quando você pega um texto, você quer aprender algo com ele, né? Você quer saber alguma coisa nova. Se ele fica falando a mesma coisa em todos os parágrafos, sem trazer nenhum desenvolvimento, sem falar de causa, consequência, trazer exemplos, trazer vozes de autoridade, se ele só fala a mesma coisa, torna-se um texto pouco convincente, desinteressante, né? A pessoa não vai nem ler inteiro, então, logicamente, ela não vai ser convencida. Então, embora estruturalmente ele tenha o que precisa, né? Ele tem introdução, argumentação, conclusão, tem um ponto de vista, ele desenvolve esse ponto de vista, mas ele não desenvolve bem. Ele não traz informações que sejam consistentes para provar o ponto de vista dele. Então, é um texto muito fraco. É um texto que dificilmente vai ser aprovado no vestibular, embora ele siga todas as regras de estrutura. Então, não é só você seguir o modelinho, você precisa tomar cuidado com a forma como você faz isso, como você desenvolve seu texto. Então, essa aula foi mais curtinha, o objetivo era simplesmente falar sobre como é importante você prestar atenção em progressão do seu texto, em trazer informações que sejam úteis, relevantes, produtivas para provar um ponto de vista e não só ficar enchendo linha, repetindo a mesma coisa de formas diferentes, né? Que é uma coisa que você só vai aprender como fazer treinando, porque os primeiros textos vão ser parecidos com esse que nós vimos por último, porque ninguém aprende a fazer isso na primeira vez, né? Você precisa treinar, você precisa ler, você precisa conhecer sobre o mundo, você precisa reler, revisar seu texto e só assim você vai começar a fazer textos em nível de vestibular. Então é importante começar a treinar desde sempre, né? Por isso que nós já estamos falando sobre isso agora no ensino fundamental, né, no nono ano, ou no comecinho do ensino médio, para que vocês tenham tempo de desenvolver isso antes de prestar um vestibular. Então, eu espero que vocês tenham gostado e qualquer dúvida, postem nos comentários. Tchau, tchau!